Ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. 5, 6, nossa, manda isso aí, tu sabe, né? Tá bom. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se pegar o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Filho, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Meu Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. Meu Senhor, vem e me leva além. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade, ó Deus. Tua vontade, ó Deus. O melhor lugar do mundo é perto do Pai, mas vale um dia em teus átrios que 1000 lá fora.
está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Glória a Deus. Está começando mais um podcast. Tudo ok? Beleza? Glória a Deus. Está começando mais um podcast Os Escolhidos, comigo mesmo, pastor Jeová Oliveira. Hoje com convidados super especiais. Meu grande amigo Moisés Levi está aqui com a gente. Glória a Deus. Ele que não veio só, ele também veio com o grande Otávio Leal, que veio, é um grande músico, veio aqui acompanhar ele nessa noite. Moisés Levi já vai falar com vocês, mas antes nós vamos começar o nosso podcast com uma oração, como de costume. Então, meu Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estar levando o testemunho dos teus escolhidos, Pai, para aquelas pessoas, Pai amado, que estão precisando se fortalecer, Pai amado, na tua fé. Então, que elas sejam impactadas com esse testemunho abençoado que vamos ter, Pai amado, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Moisés Levi, tudo bem? Tudo ótimo, pastor Jeová. Que honra poder estar aqui nesse programa. Tem sido um canal de bênção para muitas pessoas. Muito bem, olha só. Hoje nós trabalhamos aqui com a direção geral do nosso super Alexandro Oliveira. É o Alex, né, para os íntimos, né? Ele está preparando tudo aí. Tá tudo ok, Alex? Tudo ok, né? E a nossa Hillsmaker também, a Rafa, ela que está aqui também, né? Grande Rafa, e é uma grande Hillsmaker do estado de Roraima. Eita, receba aí em nome de Jesus, não é? E o meu grande amigo Otávio Leal. Vou me acostumar com esse nome, viu? Tudo bem, Otávio? Tudo bem, graças a Deus, né? Então, para mim é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com o Moisés Levi, com vocês também nesse podcast. Hoje vai ser bênção, vai ser vitória. E vamos continuar louvando o Senhor aqui, para dar mais um climazinho. Já a gente entrar nesse testemunho abençoado. Vamos lá. Cante assim. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Cante mais uma vez comigo, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Que maravilha, maravilhoso demais, meu Deus do céu. Gente, Moisés Levi é um cara abençoado, pense num homem de Deus assim que eu amo de paixão mesmo. Quando entrei no Ministério Viva em Cristo, o Moisés Levi foi um dos primeiros cantores que se apresentaram ali, no tempo que eu vim conhecer, a gente fez uma grande amizade e até hoje nós mantemos essa nossa amizade, né? Eu louvo muito a Deus pela sua vida, viu, Moisés? Sou seu fã, cara. Eu quero agradecer, né? Na verdade, ouvi isso do pastor Jeová hoje, pastor. Nós conhecemos o trabalho que ele fez na cidade também. Apesar dele não saber, eu sou fã dele também. Já desse trabalho que ele realiza na cidade, muito tempo. E depois ver ele pastor, isso foi uma honra para mim, né? E ouvir essas palavras só encoraja o nosso projeto, o nosso trabalho, que é louvar a Deus. E é do fundo do meu coração, viu, Moisés?
Glória a Deus, Meu recebo. Também é recíproco essa amizade. Marca o churrasco aí pra gente poder fazer o louvor com o churrasco. Com toda certeza. Pode ter certeza que vai ter churrasco, né, Alex? Alex ali gosta de churrasco, então, ao falar em churrasco, daqui a pouquinho o Armson já deve estar ligado, né? Que a gente também tem o nosso patrocinador, que é a W Costelaria. Olha, não era nem para mim entrar já no churrasco, mas tu falou de churrasco, ele vai mandar o churrasco pra gente, a gente vai comemorar curtindo o melhor churrasco do estado de Roraima, que é da W Costelaria. Depois você vai saber como é que é esse churrasco, que é uma delícia, né? Ok, Alex? Beleza? Deixa pra gente fazer esse comercial depois aí da W Costelaria, mas vamos lá. Moisés, a gente sempre começa aqui, mas antes de eu fazer as perguntas para você, eu vou fazer a sua apresentação aqui, ok? Vamos lá. O Moisés Levi, ele tem 39 anos, é roraimense, é filho da Dona Maria da Cruz Alves de Souza, é cantor, compositor, formado em gestão pública, comunicador, congregante da Assembleia de Deus Ministério Madureira e um grande ganhador de almas para Jesus. Também já gravou CD, já se apresentou em vários palcos, né? Sempre levando o nome de Jesus. É um cara que tem sido realmente um grande cerimonialista. Você tem uma bagagem muito grande, Moisés. O que é isso, cara? São a multiforme graça de Deus, que nós vamos alcançando outros talentos também. Nós temos que multiplicar os talentos. Eu aprendi a multiplicar e estou multiplicando hoje esses talentos que têm me aberto portas em vários lugares. Cara, tu tem 39 anos e tá com essa cara de menina ainda, gente. O que é isso? Sem botox, sem nada, tá, pastor? Sem botox ainda? Toda vez que sem botox o quê, rapaz? Tá muito durinho, tá? Tá. Eu não sei não, eu tô achando que tem alguma coisa aí. É porque tem um segredo para quem canta. Quem canta tem que fazer os exercícios da maçã do rosto. Então vai fortalecendo toda essa musculatura do rosto. Então não vai deixar. Se você faz o exercício, não vai cair. Ensina aí para o pessoal de casa como é que faz essa musculatura aí para funcionar. Vou fazer só no final, que é para poder segurar a nossa audiência aí, tá? Fica até o final que você vai descobrir. Então olha, vai ter dica no final aí para vocês, viu? Moisés, cara, fala pra gente aqui, por que você foi escolhido? O programa já é Os Escolhidos, né? Isso é importante. Todos nós somos escolhidos por Deus. Só que cabe a gente direcionar o nosso projeto, para onde a gente vai, a nossa vida. E até o livre-arbítrio, Deus não vai agir no livre-arbítrio. Ele já está falando, livre-arbítrio, onde Deus não vai agir. Ser um escolhido é ouvir a voz de Deus, compreender Deus. Nós vemos na palavra Samuel que ouviu a voz de Deus. Samuel era um escolhido de Deus. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Todos nós já temos um chamado de escolhido. Agora eu tenho que saber se eu vou conduzir isso até o fim. Tá, mas fala pra gente aí, como foi que tudo começou assim, que você sentiu que realmente tu era um escolhido? Eu acho que já foi pelo nome. Forte. Esse nome, a mamãe conta Cara, que nome? Moisés Levi. Moisés Levi. Isso aí é profético. O nome, a mamãe falou que era... Tinha uma prima dela que já era da igreja. Isso no Nordeste da vida. Tua mãe não era da igreja? Não era da igreja. E ela achava aquele nome bonito, Moisés. Eu vou colocar o nome do meu filho de Moisés. Só que a prima dela tinha um filho que o nome dele era Moisés. Aham. E ela falou, se eu colocar, ela vai dizer que é inveja. Geralmente, né, o pessoal fala, colocou porque é inveja. Até aquele negócio, né? Hoje tá mais popular, né? Ficou mais genérico. Todo mundo tem um nome praticamente igual. Mas naquela época, se morasse perto e colocasse o nome parecido, a pessoa está dizendo que estava invejando. E aí a mamãe falou, não, eu não vou colocar, era Moacir e Moisés. Ela falou, não vou colocar Moisés porque ela vai dizer que eu vou estar invejando. E aí eu vou colocar Moacir, que era o primeiro filho dela, homem. Vou colocar Moacir e o outro eu vou colocar Moisés. E aí, como o meu primeiro irmão, homem, ela colocou Moacir e ela guardou o nome para colocar quando fosse o segundo. Então teve essa história, eu acho que já foi daí do nome. Já começa daí esse mistério todo, né, no nome. E esse chamado, como é que começou? Esse chamado eu tive que fazer uma oração. Um propósito com Deus, às 5 da manhã. Eu orava pedindo dom. Eu fui humilhado também na minha congregação, na minha igreja. Calma aí, vai com calma, vai com calma.
Tem que contar, porque na Vamos verdade lá, as não, pessoas falam, Levi, tudo bem. você canta bem, você tem um... Tá, eu quero saber primeiro o seguinte: com quantos anos tu aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus com de 10 para 12 anos. De 10 para 12 anos? É mesmo? De 10 aqui em Boa Vista. Mas tem um testemunho lindo da mamãe Sim, também. eu quero ouvir esse testemunho aí, cara. Foi através desse testemunho que nós viemos para Jesus. Tá, então vai. Então, vamos lá. É muita coisa que eu tô tentando processar. Otávio, vamos tomar um cafezinho enquanto ele conta esse testemunho aí, né? Ó, esse é café de verdade, viu? Tá bom? Tentando processar aqui, são muitas informações. Mas ela tinha... Isso. Ela tinha um... Ela não pertencia à religião cristã, né? Sim. Ela era de outra religião, Mais popular. mais popular, que nós sabemos qual é. Não sei não, sabe? Sabe Pode ela? falar. Pode falar. As não. religiões afrodescendentes, né? Ah, muito bem, muito bem. Então ela pertencia a essa religião e ela teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus e teve a libertação. Ela participava de reuniões, começou a participar de reuniões. Mas por trás disso tem outro testemunho que teve uma situação mais forte ainda, tá? Do meu cunhado, que foi acometido de um trabalho de magia. E aí, no meio dessas, para resumir, no meio dessa história, foi quando ela foi para a igreja, né? Fizeram um trabalho de magia lá para ele, que existe, né? Nós sabemos que existe. Sim. E ele foi para a igreja e junto ela começou a ir, começou a frequentar a igreja, mesmo ela pertencendo a essa religião, ela sentiu de ir a convites e ela foi. E quando ela ia, ela sempre participava do movimento da libertação. Movimento de libertação. E aí os obreiros oravam, os pastores oravam e acontecia algo diferente. Ela sempre lembrava da igreja. E aí aí foi desenvolvendo. E o pastor, a senhora tem que fazer o trabalho de libertação, a senhora tem que congregar. E aí ela começou a frequentar a igreja. E a partir dela, todos nós fomos para a igreja. Primeiro foi ela que começou visitando e depois nós fomos conduzidos à igreja. E quando eu cheguei, eu achava lindo. Tinha um pastor que cantava com um teclado. Até hoje eu não consegui aprender, tá, pastor? Uhum. Não consegui aprender a tocar nenhum instrumento com excelência. Eu arranho violão, arranho teclado, mas eu sei por conta do propósito que Deus não deixou aprender. Tem coisas que Deus vai nos guardar. É o teu instrumento, né, que Deus te deu. Sim, mas o instrumento ajudaria, o violão, um instrumento acústico. Apesar de um professor... E agora chegou a hora que nós vamos falar do Otávio Leal também. Calma. Mas eu tive essa... Tem coisas que Deus vai nos blindar. Sim. Ainda mais que os ministros de Deus. Nós temos que entender que nós não somos profetas que vendem o ministério. Sim. É um tema muito importante falar sobre isso e pouco tem sido discutido hoje dos ministros. Será que no grande dia nós vamos ter uma surpresa com os pastores que não ajudaram os ministros ali, os levitas, se é que existe esse ministério? É um tema bem polêmico, mas são coisas. Será se eu tenho ensinado o levita como ele tem que ser conduzido? Será que eu ensinei a importância dele no ministério de louvor? Será se eu preparei um estudo para poder sentar com ele, as lideranças? Eu ministrei para vários ministérios de louvor que chamavam, Levi, vem aqui, porque se vier outra pessoa eles não vão ouvir, porque achavam que seria coisas pessoais, e não eram. Então são coisas importantes. Falar sobre o ministério de louvor, o poder do louvor, né, que é o tema de hoje. Então, será se nós temos preparado essa geração com capacitação espiritual? Foi preparado? Eu participei de vários seminários de louvor. O pessoal do sul, do sudeste, são ratos de usar essa expressão, ratos de seminário, porque eles têm mais oportunidades, têm grandes ministros. São Paulo, Rio, que é o berço, né, da nossa cultura hoje no Brasil. Da cultura, do futebol, de tudo que acontece por lá. Mas com a internet tem dinamizado isso, né? Sim. Então, na verdade, eu não tive essa preparação de ser ministrado
profundamente. Eu participei de alguns seminários, inclusive com a Azaf Borba, que ministrava para grandes cantores como Ana Paula, outros nomes da música gospel também. Né? Eu acho que ele ministrava para a pastora Ludmila Feber, também o Azaf Borba, que é um grande ministro de louvor. E outros seminários que eu participei também, com Danny Grace, com o Ed Oliver, que é um grande produtor do Brasil. Então isso tudo vem trazendo bagagem para a gente, a importância de participar desses seminários e aprender um pouco sobre o Ministério do Louvor. Você está louvando há quantos anos? Eu já tenho... eu acho que eu já nem lembro mais, mas acho que eu vou dizer mais de 20 aí. Acho que já tem mais de 20 anos nessa caminhada. Porque eu comecei de 10 para 12 anos aceitando Jesus. Aí, quando eu aceitei Jesus, eu já fui batizado com o Espírito Santo na segunda semana. E aí era oração por cima de oração. Eu orava 5 horas da manhã, meio-dia e 5 da tarde. Eu não tinha nem como não estar cheio da glória de Deus, né? Esse tempo todo orando, buscando. Foi quando eu fiz o propósito com Deus. Fiz o propósito com Deus buscando o dom do louvor. Muito bom. Porque muitas pessoas não sabem o que aconteceu, mas antes teve meu secreto também com Deus. E depois eu fui estudar canto, tive que estudar canto um tempão também. Estudei técnica vocal, estudei teatro. Estudei para melhorar mais ainda a performance porque o cantor ele é um ator, né? Sim. Se a gente falar de arte, a gente tá falando que o cantor ele tem que interpretar aquilo que ele está cantando. Ele tem que colocar emoção, ele tem que trazer emoção para a sua interpretação. E aí foi quando eu fiz esse propósito com Deus. Falei, Senhor, eu quero cantar, quero te louvar. E aí eu tinha um grupo. Mas lá. Chegaram a dizer pra ti que tu não ia cantar nada, que tua voz era de taquara rachada. Você ouviu alguma coisa assim no início? Pastor, incentivando a todos, porque eu acredito no ministério de todo mundo. Uma coisa que Deus me deu foi sobre acreditar no ministério do meu parceiro, do meu amigo. Porque assim como Deus age na nossa vida, ele vai usar o outro. Se o outro tiver disponibilidade. Assim como ele fez com Samuel. Samuel estava disponível para poder apagar a lâmpada. Ele estava na hora certa, no momento certo, pronto a servir. E quando ele foi chamado, ele estava pronto, como um soldado pronto para poder apagar a lâmpada. Ali aconteceu a manifestação da glória de Deus. Sempre, quando ele chamava, ele estava pronto para poder apagar. E aí é um mistério aí, né, sobre a vida de Samuel que a gente já sabe. Então foi importante eu passar por esse processo, porque as pessoas acham que existe um momento de luta e um momento de glória. Até Jesus teve um momento de luta dele para ter esse momento de glória. Teve que descer do céu, teve que abrir mão do céu. Então, na nossa vida também, ministerial, aconteceram coisas desse tipo. Que as pessoas acham, não, o Levi canta em todos os lugares. Eu acredito que eu fui recordista de pré-shows nessa cidade, dos grandes pré-shows, de Cassiane, Aline Barros, Marquinhos Gomes, Davi Sasser, Pamela, Chile Cavalhais, Fernando Bruno PG, e aí vai uma série de pré-shows que isso me deu uma bagagem muito boa. Muito boa. Você realmente estava sempre bem falado, né? Mas só que isso também você tem que se preparar. Tive um tempo em 2006 tive calo na corda vocal. Calo na corda vocal. Sim. Porque nós usamos a voz é um instrumento. Se você não cuidar da voz, ela vai acabar. Ela vai envelhecer. Então tem muitos cantores que não cuidam da voz. Vou cantar até sumir. Eu gostava de cantar até a voz sumir. Para mim, quando eu saciava quando eu estava sem voz. Então não é isso. Você tem que cantar e cantar não pode usar força. Não pode usar força. E aí as pessoas acham que é a força que vai fazer, ter aquela autoridade, que é a força que vai chegar naquele nível. Não é. São técnicas. E aí você vai desenvolvendo. Voltando lá para o nosso testemunho. Tem muita coisa para poder contar aqui. Vamos organizar esse testemunho aí. Te acalma. Tem muita coisa, estou um pouco ansioso. Aí eles querem saber o seguinte: quem é você? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Estou pronto a viver as promessas de Deus. A cada dia me reconstruindo e conhecendo mais de Deus. É um processo de reconstrução. A gente é desconstruído e reconstruído todo dia. Ou seja, Deus vai nos moldando com o seu poder. Eu vejo dessa forma, fazendo essa analogia a um vaso. Nós vamos sendo levantados, preparados por Deus. E no momento, tem um momento que nós
nós erramos, fraquejamos, né? Posso usar essa palavra. Quando a gente não perdoa, a gente fraqueja. Quando a gente não ama, que são coisas simples. Nós falamos do amor e do perdão, e é difícil a gente perdoar, liberar um perdão. Muitas pessoas têm dificuldade de liberar um perdão. E está lá na oração dominical. Uma vez me deram para ministrar sobre o dízimos e ofertas, eu falei isso. Eu falei, Deus, onde é que eu vou falar? Será que vai ser só no Malaquias 3:10? A gente lembra desse versículo, né? Pontua ali. De lei. Mas eu fui, o Espírito Santo falou comigo, vai lá para a oração dominical, e falava sobre o perdão. Perdoa nossas ofensas. E eu disse, Deus, será que outro dia eu vou poder ministrar sobre isso? Será que vamos dar mais uma oportunidade também? Mas é importante, eu falei sobre o amor, sobre o perdão, porque nós precisamos estar com o coração limpo. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele limpava o seu coração, ele rasgava suas vestes em forma de humilhação, e ali ele entregava a sua adoração. Mas Davi, ele foi muito humilhado, né? Pelos seus irmãos, pelos seus familiares, né? É tanto que quando Samuel chega lá, ele nem estava na roda. E como é que foi a história do Moisés? A história do Moisés foi parecida também. Eu acredito que todos que Deus vai levantar, nós precisamos passar esse momento de sacrifício. Tá, mas fala então, de luta. Cara. Vamos lá. É porque é muita coisa, é muita informação. Ele está no podcast, gente. Hoje é o podcast dos escolhidos. Você fique à vontade. Nós já somos escolhidos, né, pastor? Você é um escolhido. Amém. E eu fiz esse propósito com Deus de oração para poder. Eu achava bonito. Nessa igreja que eu fui, quando a mamãe aceitou Jesus, né? Reconheceu Jesus como Salvador, eu achava lindo o pastor tocando e cantando. Quando ele estava cantando, era uma mil maravilha para mim. E eu era muito tocado na hora do louvor. Eu achava muito lindo. Parecia um anjo cantando quando ele estava ali. E eu falei, eu quero isso também. Quero viver isso. E quando eu aceitei Jesus, eu já fui buscando esse dom. Falei, Deus, eu quero o dom de louvar. Nem sabia do que se tratava, nem o que era, mas eu falei, eu quero ser um adorador, cantando. E não foi fácil. Não foi fácil, porque dentro desse processo eu fui bastante humilhado. Como? Tinha um grupo da igreja que eles ensaiavam a tarde inteira. Sei. E a minha música era só uma vez que passava. Minha música já estava boa, era só uma vez, já estava pronto. Passou de qualquer jeito, como se fosse meia boca ali. O músico está aqui para se defender, ó. Mas, na verdade, eu já passei por isso também. Na verdade, hoje eu entendo que era o processo de Deus. Eu entendo que era um processo de Deus. Porque, primeiro, para sair o sumo do vinho, da uva, tem que ser pisado assim com os pés, né? Diz que o melhor vinho é pisado com os pés. E tem que ser pisado, né? Fazendo essa analogia, para sair o melhor sumo. Então teve esse processo. Eu entendi que era algo de Deus. Porque nós precisamos vivenciar muita coisa. Nós somos uma geração imediatista. Nós somos uma imediatista, ansiosa, né? Hoje todo mundo tem ansiedade. Todo mundo. Aí, tu tinha ansiedade? Tinha ansiedade para poder cantar também. Queria porque queria cantar e o pessoal não deixava. Queria cantar e eu chorava. Chorei muitas vezes também. Falei, meu Deus, por que eu passo o mês todo orando e jejuando e eu não tinha oportunidade? Aí quando começou a receber um monte de convite, depois que eu famoso, agora tá dizendo, eu não posso. Não, mas não foi isso. Eu orei, depois eu disse, Deus, me dê lugar para poder cantar. Tô há dias te mandando mensagem para vir aqui no podcast. Eu tive que ligar para esse cara aqui, gente, para poder ligar no Instagram dele para ele me atender. Aí eu está aqui, olha aí, tá vendo? Pastor, é porque eu tô em outro. Eu tenho outros compromissos também. Tudo bem. Calma. E a gente vai se adequando. Vamos voltar. Vamos. Quando você era criança ainda, quando começou a louvar, você lembra de algum louvor daquela época que você cantava? Então, sabe que o pessoal me chamava de Moisés Cassiano na época? Oxi, é mesmo? Eu tinha o repertório inteiro da Cassiano. Nossa. Como a voz
eu era um tenorino, né? Sim. A gente chama de tenorino. O homem que está em processo tem uma voz aguda, tem uma voz de criança. Essa é uma parte bem interessante. Chama de tenorino. A voz dele parece uma voz de mulher, o pessoal fala, né? Sim. Da criança. Não, na verdade ele é um tenorino, classificando fazendo essa classificação vocal. Então, eu conseguia atingir os timbres da Cassiane, pastor. O timbre Outro dia eu tava tentando, só que eu tive que reduzir, né? Os tons, como eu tive escala vocal. Vamos fazer Cassiane, vamos fazer qual? Vamos fazer Ré maior, vamos lá, vamos. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Olha aí, que voz abençoada. É isso aí. É isso aí, pastor. Se deixar, a gente vai cantar. Se deixar, a gente grava um DVD. Olha só. Thiago Levita tá online aqui já. Meu Deus do céu. Olha, viu? Thiago Levita tá assistindo a gente aqui. Guilherme Henrique, Gabriel Lima. Olha o Gabriel, rapaz. Gente, manda mensagem aqui para nós. Já pede louvor também. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que o nosso vídeo chegue para mais pessoas. Tem bastante gente aqui, gente. Será que é isso mesmo? Nós convidamos, pastor, várias pessoas. Eu não tive muito tempo, mas a partir do momento que eu recebi o convite ali, nós tentamos entrar em contato com um número de pessoas, né? Falaram que iam comparecer, dar essa audiência aí, hoje especial. E já pedi para seguir também. Já segue aí o nosso... Segue aí, viu, o nosso canal aí. E manda um like aí pra nós aí, tá bom? Pede a sua música aí, tá bom? Que ele vai louvar aqui hoje demais. Glória a Deus. Cara, que música difícil. Aí tu cantava quando era criança esse louvor? Eu cantava quando era criança esse louvor no tom da Cassiane. Porque naquela época não tinha... O primeiro disco que eu ouvi foi do... Aquele baixinho que até faleceu, que dorme no Senhor. Mas tudo passa. É isso aí, Nelson Nedes. Olha aí, pastor tá. Rapaz, viu? Tá inteira. Conhece mesmo? Conhece. Então, foi Nelson Nedes. Só que eu não consegui. Senhor, eu sei que tu me sondas. Depois que ele virou crente, ele estourou com essa música, né? Sim, só que eu não ouvia. Eu não ouvi o CD dele, tipo, assiduamente, igual eu ouvi da Cassiane. E a Cassiane tinha estourado com... Eu acho que na época ela... Não sei se foi com muito louvor. Era um atrás do outro, Cassiane. Nossa. Aquele CD, né? Muito sucesso aqui. E então eu ouvia todo o CD. Todo o CD, como eu tinha uma voz aguda, né? Eu tive que descer 3 tons depois do cara na corda vocal, nós fizemos sonoterapia. E aí eu tive que fazer um ajuste para 3 tons abaixo hoje. Que era muito alto, eu chegava em tons extremos, né? Só que foi importante isso, porque é um processo, aquilo que eu lhe falei. A voz é um instrumento. E nós temos que cuidar da voz. Se você abusar, vai faltar depois, né? Vai faltar depois. A voz, pastor, é como se fosse... Não tem aquela rapinha do coco? Aham.
bem fininha, e a gente chega a agredir muitas vezes. É como se a gente passasse uma lima naquela... Quando a gente agride a voz, tipo, quando a gente vai assistir algum jogo, começa a gritar. Não é indicado gritar. Se você for usar um ajuste diferente, tem que usar a técnica. Na hora até da ministração. É mesmo? Então, tem muitos pregadores, os cantores, né, a maioria procuram uma fonoaudióloga, procuram as terapias para poder fazer. E agora todos que usam a voz como instrumento de trabalho. Agora os cantores, os pastores, a maioria não faz fono. E é interessante fazer. Tem que fazer, cara. Tem que conhecer o aparelho. A voz é o teu instrumento de trabalho. Se tu anda de carro, tu tem que trocar de óleo. Tem que trocar óleo ou não tem? Sim. Tem que fazer revisão, fazer tudo, senão o carro para, não é? Aí você quer cantar, quer ser locutor, quer ficar usando essa voz aí sem ligar muito para sua voz, e aí depois, não é? Pode ter um abuso vocal, depois surgem as patologias, né, nas cordas vocais, que alguns cantores, alguns pastores têm hoje aquele abuso vocal. Como é que foi para você ter esse problema na sua voz aí? Como é que tu encarou isso? Foi triste para mim, porque eu falei, Deus, não aconteceu nada na minha vida e eu já tenho esse diagnóstico. O otorrino falou para mim, porque tem que passar pelo otorrino. Nós temos que fazer o acompanhamento com o otorrino também. Se existe algum abuso vocal, que está muito tempo, com a voz cansada, com a voz que não está correspondendo, né, tá ficando rouco rápido, tem que fazer essa investigação. E aí eu fui para o otorrino, quando ele fez o exame, a videolaringoscopia, para filmar as cordas vocais e saber se existia alguma coisa lá dentro, né? E surgem as patologias, as alergias, né? E eu tive o diagnóstico que não era muito bom. Ele falou, você está com nódulo, que na nossa cabeça o nódulo já é um câncer. Você está com nódulo do lado esquerdo e nós temos que investigar isso. E meu psicológico já foi para outro lugar. Meu Deus. Então eu fiquei muito preocupado quanto a esse diagnóstico ali precoce do médico, e na minha cabeça foi como se eu estivesse com câncer na corda vocal. Agora imagina para quem usa a voz, quem canta e quem não começou o ministério ainda. Estava iniciando e eu falei, meu Deus, como é que eu vou reagir a isso? Aí eu repreendi lá dentro do consultório. Repreendi, usei a minha fé. Tu levou alguma profetada? Não. Se algum profeta chegar e dizer para ti assim, tu não vai mais cantar. Não, eu que escondi. Isso aí foi o meu segredo, eu acho que eu escondi isso, esse diagnóstico. Não falou para ninguém? Não falei para ninguém. Acho que só para a mãe que eu falei lá em casa. E eu ficava muito preocupado, muito preocupado. E as agendas acontecendo. As agendas acontecendo e eu preocupado porque com esse diagnóstico, primeiro psicológico, em qualquer coisa na nossa vida, as coisas ruins já vai no nosso psicológico. Nós não estamos preparados para as coisas ruins da vida. Só as coisas boas. Nós queremos ouvir só coisa boa, só bênção, só vitória. E também nós temos que preparar quanto a servos de Deus, né, para as coisas ruins também. Os homens, os heróis da fé passaram por coisas ruins. Muito ruins. E a gente quer passar, chegar na Terra Prometida sem passar pelo deserto. E ele deu esse diagnóstico e gravou no CD na época. Gravou no CD e quando eu levei para a fonoaudióloga, não abriu. Eu já fiquei mais preocupado ainda. Gerou mais preocupação. Com diagnóstico, pré-diagnóstico de um câncer na corda vocais, né? Um câncer de laringe, né? Possivelmente, que o Brasil é campeão em câncer de laringe. Né? Mesmo? O Brasil é campeão em câncer de laringe. Por isso, há uma preocupação em cuidar da voz. Em cuidar da voz, não só um dia, todos os dias também. Tomar bastante água, hidratar, é muito importante ter esses cuidados. E aí, a fonoaudióloga, eu retornei de novo, preocupado. Depois tive que remarcar esse vídeo, essa videolaringoscopia, para poder ter acesso a essas imagens. E aí, quando eu consegui, eu fiquei mais tranquilo. Levei para a fonoaudióloga, ela disse, isso aqui é só os calos na corda vocal, não precisa de cirurgia. Vamos fazer a reabilitação com a fonoterapia e depois você vai conseguir voltar a cantar. Aí só baixos tons. Meu Deus. E aí mas eu também não sabia que tu continuou cantando. Na verdade, essa doutora foi... Acho que ela ainda está aqui.
Pode falar o nome dela? Pode. Doutora Maria Esté, que me acompanhou. Olha aí. Ela é referência aqui no estado também. Só que ela tratou a patologia. E depois desse tempo todo também tem a doutora Jordânia que me acompanha. Doutora Jordânia puxa minha orelha, ela restaurou minha voz. Eu acho que é importante. A doutora Jordânia que passou o tubo LacVox. Nós temos uma técnica chamada tubo LacVox. Tubo LacVox. Que ajuda no ajuste da voz. Vamos dizer aqui, na ressonância, né? Na ressonância da voz, que trabalha as caixas, né? Uhum. Nós temos a caixa craniana, nós temos alguns ajustes que são feitos e trata patologias. Essas coisas técnicas aí é só tu e o... Não, mas o povo vai... tu e o Otávio aí que vai entender aí. Mas é interessante essa parte também, pastor, porque além de falar da adoração, né? O poder da adoração, nós temos que cuidar também do nosso Como é que instrumento. Você foi curado? Eu fui curado através de uma manifestação divina de Deus. Porque eu orei, eu falei, Deus, como é que é isso? Não aconteceu nada na minha vida e isso vai permitir. Eu fiz eu fiz a terapia com a fonoaudióloga e eu fui reabilitando nos ajustes para poder cantar, aprendendo novamente a usar a voz. Porque esse processo é um processo de reabilitação vocal. Às vezes os ajustes, às vezes você coloca a posição da língua totalmente diferente na hora de cantar, né? Faz um ajuste diferente que não vai chegar naquela nota, que não vai conseguir chegar como você precisa chegar. E esse ajuste é muito importante. Às vezes, um ajuste mal feito, ele vai prejudicar a sua voz. Criar uma patologia que não é interessante para o cantor ter uma patologia. Nenhum comunicador ter patologias. Mas foi através da manifestação de Deus, orando. Eu falei, Deus, o Senhor vai ter que me curar. Que eu preciso cantar. Se eu não curar, vou ter que fazer mímica. E aí? E com o passar do tempo, eu fui reabilitando novamente e entendendo que eu precisava cuidar da voz. Cantar sem aquecimento, que é prejudicial. Tudo isso é prejudicial com o nosso instrumento. Falar em tons altos. A gente fala lá em cima, dá aquela gargalhada lá, e aí depois vai sentir esse abuso vocal. E às vezes a gente vai fazer uma apresentação, passa o dia todo falando. Há históricos de cantores, os cantores americanos, que passavam 3 dias guardados quando tinha uma apresentação muito importante. Sem falar. Sem falar, para poder guardar a voz para o momento da apresentação. E hoje a gente grita, pula, e aí também na hora do mover espiritual tem que cuidar da voz também. Eu lembro que eu cantava lá na igreja, né? E não tinha nenhum tipo de problema de rouquidão, essas coisas assim. Só que depois que eu fui virar missionário, passei um tempo lá no Pé da Pintada como pastor, eu perdi aquela prática ali de estar cantando com a banda. Eu cantava mais no playback, né? Porque você sabe como é que é, pastor de congregação tem que cantar, pregar, ficar na porta, né? Fazer tudo. E ali eu fui sentindo, né, que eu fui perdendo esse tom aí que eu tinha, que era um pouco melhor, e acho que por conta da não prática, né, eu parei de praticar, e aí quando eu ia pro retiro, que eu ia cantar, sempre eu gostava de cantar a música do Fernandinho, sei que na sala do trono está, e aí a voz falhava. Rapidinho eu ficava rouco, eu não conseguia cantar 2 músicas seguidas porque sumia completamente. A minha voz ficava rouca, que eu ficava rouco sem nem conseguir falar. Era isso que acontecia contigo? Também. Eu tinha sentiadores aqui, nessa parte do colo, né? Que eram constantes essas dores. Só que era uma dor, não era dor, aquela dor insuportável. Como se eu tivesse levado uma leve pancada, né? É mesmo? Aqui. Era incômodo, né? Então isso era para poder cantar, eu ficava com medo de cantar e ela prejudicar, né? Prejudicar. E aí eu descobri como fazer essa fonoterapia, foi o resultado positivo, e também a parte espiritual, porque as pessoas só querem toda a cura divina, tá? Tanto do médico, a gente tem que aprender sobre isso também. Eu aprendi sobre isso. Que a gente fala, vou só orar, vou só buscar, vou só... Deus faz a parte dele também, se a gente buscar. Eu acredito que a fé, ela move montanha, como a palavra diz. Só que eu preciso também
eu preciso também acreditar na ciência. Deus deu sabedoria para os médicos. Com certeza. Então eu acredito que toda cura é divina. Isso é um conceito meu, pastor. Que toda cura é divina. Deixa eu te falar, a gente foi pedir pro pessoal aqui mandar mensagem, aí começaram a mandar aqui. Então, ó, o Fagner JB, tá dizendo que tá top aqui, viu? A Suzy Mari Cardoso Barbosa, se possível, canta a Primeira Essência. Olha. O Gabriel Lima falou que é pra gente cantar Rose Nascimento. Meu Deus do céu, esse pessoal. Eita, né? Gabriel. Já pensou, Gabriel pedindo pra tu cantar Rose Nascimento. Esse aí eu vou te falar, hein? Olha, o Guilherme tá falando que ele crê, isso aí. Ele foi falar, agora tá aí, um monte de monte de louvor, né? E cadê o like, hein? Quero ver o like de vocês também. Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui também do Otávio, né? Cara, Otávio Leal, grande músico, professor de música. Quem é esse cara, bicho? Onde é que tu achou ele? O Otávio, eu conheci ele, pastor, num evento, num congresso de homens na Igreja Quadrangular. Inclusive, nesse dia aconteceu muito milagre. Então, pastor, muito usado por Deus, eu vi muitos milagres a olho nu, tá? Vi milagres daqueles que eu creio ou não creio, eu creio. Entende? Você ultrapassa um limite assim da sua fé. Que milagre? Cura de cegos. Cego? É mesmo? Paralíticos. Nossa. São coisas que você, naquela hora, você dá aquela parada. Ou eu sou Tomé, ou eu ultrapasso essa fase. Então eu vi muitos milagres. Eu fiquei, meu Deus, nunca tinha visto milagre a olho nu. Isso é importante. Essa fase da nossa fé, eu creio, Senhor. Ainda que eu não creia, eu creio. Ainda que eu não creio. Ainda que a minha natureza humana está dizendo que não é para me crer. Eu vou crer. Porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E eu estava vendo ali acontecendo. Mudo, falando. Foi um dia foi um maná assim, do céu. Que coisa linda. Ele é muito usado por Deus. Eu não me recordo o nome do pastor. Lembra, Otávio? Tu tava lá, Otávio? Não lembro o nome dele. Eu lembro que tinha o pastor Basílio, né? Que era da Igreja do Cidadão. Mas eu não tô me lembrado agora o nome. Já tem um tempo, Otávio, né? Uns 3, 4 anos. Professor de música na escola Dueto. Exatamente. Cara, mas quantos anos tu tem, cara? Tu parece que só tem uns 17, 18 anos. Eu tenho 25 anos já. Já? É casado, cheio de menino. Não. Meu Deus do céu. 25 verão já. Faço aula lá, né? Também dou aula de música lá. Violão, teclado. Violão, piano, guitarra também, baixo. Já toco desde os meus 10 anos, 15 anos já. Desde 2010. É um maestro, né? Toca tudo isso daí. Nossa. Faço faculdade de música aqui também na Universidade Federal. Já tem já vai fazer 3 anos já. Então, se formar, se Deus quiser, no final do ano que vem ou no começo de 2027. E música é minha vida toda, né? Tu canta também? Arranha um pouquinho. Então arranha aí pra nós, vai lá. Deixa eu ver um tom aqui, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
posso ser. É isso, rapaz. O cara veio só pra te acompanhar e tá cantando aqui, ó. Meu Deus do céu, cara, você realmente é um escolhido, viu, Otávio? Obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que daqui uns dias a gente vai convidar você aqui também Pronto. para ser o protagonista aqui dessa história. Pronto. Beleza? Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Qual é o ministério mesmo? Sou lá da Quadrangular, do 31 de março, né? 31 de março? É, lá na igreja Quadrangular. Olha, a pastora Edna, pastor Edna, Jorge. Isso. A galera boa tem na Quadrangular, viu? Eu Exatamente. gosto do meu irmão é da Quadrangular. Yeah. Pastor Basílio. Pastor Basílio, que é lá do Cidadão. Não Pastora Linjoy, que é lá do Tem 31 de muito março. pastor top. Eu não muita posso pastora esquecer do top. pastor Basílio, que eu sempre vivia lá, senão ele não Vai, uma vai. coça se eu não falar nele aqui. Pastor Júlio da Deus Deus do céu. Alegre. Mas aí, vamos continuar louvando aqui um pouquinho? Quer atender Vamos. aqui um desses pedidos aqui? Vamos fazer rosto, então? Vamos lá, para Eita. o Gabriel. Qual é? Vamos fazer Seguirei? Tu lembra? Só me lembra o refrão dela. Seguirei o azul de Jesus. Seguirei e levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Apaga a conta, viu, Gabriel? Elevarei meus olhos Vai. para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e a ajuda do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Eu sei que vou chegar até o fim. Seguirei e levarei a minha cruz. Se no caminho Deus vai me ajudar a me erguer. Vai que eu quero ouvir sua voz. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Apaga a conta aí do Gabriel. Gabriel. Ó, o Gabriel aí, pronto. Gabriel tá satisfeito, Gabriel? Aí se possível, canta a primeira essência, a Suzy Mari. Suzy Mari, primeira essência aquela. Vem, essa aí? É. Não, isso. Vamos fazer qual tom? Vamos ver o tom aqui pra. Daquele tom lá. Estou. Peraí, vamos lá. De novo, vai. Vamos lá. 3. Estou. Tô ansioso, eu acho. Thiago, você tá muito ansioso. Você sabe por quê, pastor? Porque eu tomei o café, aí dá aquela ansiedade. Vamos lá, vamos começar então. Vamos lá. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todo
dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Paga a conta também aí, viu, Souza? Pagou a conta aí, pastor? Eita glória! Olha só, vamos ver aqui. Tem outro pedido aqui que é o... Tomara que eu saiba essa daí, pelo amor de Deus. Peraí. Que ele cresça, olha aí. Que ele cresça. Guilherme tá pedindo que ele cresça. Eu diminuo. Vamos ver. Bora ver aí. Tá tudo ao vivo aqui. Pega Ao aí. vivo. Puxa então, Eu acho que eu vou fazer ela em... Vamos fazer ela em Escolhe. dó. Vamos fazer ela em dó. Vamos ver. Vamos lá. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos lá mais. Mas de ti, mais de ti e menos de mim. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Ele cresça, que ele cresça, e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Meu Deus do céu, cara. Aqui o Elias Gabriel tá dizendo que o Moisés me ensinou muita coisa. Eita glória, aí. E tô fazendo discípulo, né? Obrigado. Elias Gabriel aí, né? Seu discípulo, né? Ele já cantou essa música aqui, ó. Rapaz, rapaz, o homem tá ligado aqui, viu? A Conceição Sampaio, né? Ela disse que pode pedir aí que você faz o negócio acontecer. Meu Deus. Obrigado pela audiência de todos aí. É porque eu não quero falar aqui qual que é a audiência aqui para não se assustar. Mas, rapaz, eu vou te falar, hein? Você tá batendo uns recorde aqui de audiência. Olha aí. Olha aí que coisa boa. Tá vendo aí? Então manda alô pra todo mundo aí, que tá todo mundo ligado aqui, viu? O pessoal Vamos lá. gosta muito de louvor, né? Então, deixa eu te falar. Tem uma música em particular que eu gosto muito, agora que rapidinho sou eu. Né? O podcast é meu. Cara, quando tu gravou um CD. Gravei o CD. Gravou um CD. Gravei 2, pastor, na verdade. Gravou 2 CDs? Gravei 2 CDs. Nós tivemos um projeto em 2010. Aham. Deixa eu só guardar o celular aqui, porque o senhor tá mandando mensagem ao vivo, né? Bota no silencioso, deixa aí, moço. Então, eu gravei o CD Libertação 2010. Eu tinha uma banda de pagode. Eu cantei pagode, já cantei pagode gospel, né? Nosso pagode tinha unção, tá? Viu, crente? Nosso pagode tinha unção. Cantei rock também. Rock tinha unção também. Meu Deus, o rock tinha unção. Era uma coisa bem impressionante, mas era isso que acontecia. Tá. E vários outros estilos que nós cantamos também. Mas todos sempre direcionando a Deus. E eu aprendi, pastor, que tudo que nós fazemos direcionando a Deus, ele vai receber. E desses CDs aí, qual foi a música que mais emplacou assim? Mais emplacou,
Nós tivemos 24 horas que tocou muito nas rádios aqui, tá? Sim. 24 horas tocou muito. Eu toquei demais lá na Parente. Na Parente, pode falar? Sim. Pode, né? O meu amigo aqui é um podcast. Ah, tá, pode falar tudo. Tá bom, tá. Rapaz, meu Deus. É, Não é. entendeu ainda, Otávio? Não, entendeu? Você Então- tá no podcast aqui e tu já começou a... Meu Deus, aqui você pode falar tudo aqui, né, gente? O pessoal que tá em casa aí, ó. Pode falar, viu? Ó, a Ju Oliveira tá dizendo que você canta demais. A Ju Oliveira, a Juju. Juju, obrigado, Ju, pela sua audiência. Um abraço, um beijo. Vai estar daqui a pouquinho no podcast Na Mesa com Brenda Tamara, Ju Oliveira. Vai bater um papo aqui com a minha esposa, com a Brenda, que tem um podcast depois desse daqui, já começa da Brenda. Olha aí que coisa boa. Então vamos de música. 24 horas, só para 24 horas, vamos ver se tu vai conseguir pegar aí. Bora. Oh, Olha aí, desafio. É porque na verdade a gente não combinou nada, não tem nada aqui, foi tudo. meu amigo, A cara. vive a cores, né? Vamos lá ver o que a gente pode fazer. Eu acho que era o tom de sol. Olha O lá. original é Mi. Mi, hein? Oi. Olha! Então caiu tudo. Viu? Pra não. Vamos fazer. Vamos lá. 24 horas, só vai querer 24 horas, né? Vai lá uma palhinha da 24 horas. O refrão faz ela só pra eu lembrar. Vai. Dá nota. Perdi aí, pastor, perdi. E a música é dele. Olha que a música Tá, calma, é porque eu tô gente. ao vivo aqui também, né, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, não. 24 horas no ar por mim, 24 horas no ar, 24 horas no ar por mim, 24 horas no ar. É sempre assim, Deus me guarda em tudo, 24 horas, 24 horas. Vamos fazer em Ivan. Sempre assim, Deus me guarda em tudo, 24 horas, 24 horas no ar. Pegou aí? Eita, pastor. Saudade aí. É pra matar. Eu tava Vai ouvindo matar a hoje. saudade aí. Agora eu vou te dar um caramba aqui, viu? Cante suas músicas. Vamos cantar, pastor, porque eu fiquei sem banda. Não, te acalma, filho. A Insista. gente Cante ficou- as suas músicas. Nós ficamos sem banda. Você quer saber de uma história? Que eu mandei esse CD pro produtor lá do Toca no Altar, lá no Rio. Sei. E ele falou, mas esconde uma música que tu estourava. Se tu estivesse aqui, pra gente poder mesmo? trabalhar. Olha aí. Então tinha duas músicas. Essa 24 horas foi uma que falou, se Sim. viesse pra cá ia tocar muito Muito. na rádio. Ele fazia uma nova roupagem, uma nova produção. Nós tivemos Tem um- alguns eu contatos passei por fora. um processo. Eu passei por um processo onde estava meio que afastado, sabe? Estava meio que afastado da igreja. Tinha passado por um processo de disciplina. E aí eu estava na rádio nesse tempo. E você ia lá comigo, né? Sempre. E aí quando tu lançou esse CD, tinha uma música sua que eu comecei a ouvir. E eu confesso a você que eu comecei a chorar. Sabe que tudo que você grava é porque essa coisa te marcou. E a sua música, ela me marcou. Sabe? Nunca esqueci, porque era o que eu estava passando, a sua música falou comigo. Eu não esqueço porque eu estava passando por um vale, eu estava passando no processo. E aí quando tu começou a cantar, fala comigo, como da primeira vez. Canta essa música aí pra nós. Vamos lá, cara. Depois de ouvir essa história linda do pastor, que até me Mas emocionou aqui. É verídico, é real. Que honra poder ouvir isso, saber Real. que essas músicas têm sido canal de bênção para muitos. Tem muitos testemunhos, pastor, de muitas Me pessoas. ajudou a me curar. Que bom, esse é o propósito do louvor. Trazer cura às vidas. E que honra poder ouvir isso. Dessa noite que me alegrou mais, me incentivou mais. Porque a gente não tem noção quando nós gravamos uma música, um Eu estava álbum. passando pelo vale e eu estava pedindo para Deus falar comigo, porque eu não escutava mais a voz de Deus como eu escutava antigamente. E aí ela encaixou. Vai. Vamos lá, Otávio. Deixa eu ver se eu tô vendo. No vale estou, Senhor. Preciso ouvir tua voz. O vento que soprou me levou pra longe, tão longe de ti. No
deserto tudo é tão incerto. Não tenho forças para prosseguir. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Senhor, fala comigo como da primeira vez. Fala, quero ouvir tua voz, aos teus braços eu correrei. Fala comigo como da primeira vez. Fala, quero ouvir tua voz, aos teus braços eu correrei. Quero descansar em ti, quero descansar em ti, quero descansar em ti, Senhor. Cara, que Quase eu não música- consigo cantar, pastor. Que música linda. Porque me Gente, emocionou muito aqui. Eu tô me segurando pra não chorar. tem que cantar essas suas músicas, cara. Porque você, o cantor, ele não sabe. Mas o teu louvor salva vidas. O louvor salva vidas. Salva ou não salva? Salva, com Otávio. certeza. O louvor salva a vida. Sabe? E imagina, eu tava ali precisando de uma palavra. Porque muitas vezes a gente fica assim, nesse momento, precisando de uma palavra. E aí eu, através do teu louvor, Deus falou comigo. E foi forte. Glória Ele a falou Deus. comigo. Sabe, porque isso é um pedido. Meu Deus, fala comigo. Olha que coisa linda. Cara, parabéns. Essa música realmente é muito linda mesmo. E agora choveu de mensagem aqui. Composição de Oliveira. Quase que eu não aguentava cantar porque me emocionou muito, me trouxe a memória de muita coisa. Então essa... Flávio Luiz está dizendo que esse cara é bom e que o Otávio tá amassando tudo aí. Ó. É o Flávio, amigo lá da Eita. faculdade. O Aí, Pedro viu? também, do junto. Elias Gabriel. Obrigado Moisés pela Levi audiência. manja muito. Cara, o que é isso, cara? Teve uma música que tocou na tua vida que também ela te marcou como essa daqui me marcou? Ai, tem muitas músicas que eu... Porque na verdade eu sou musical, né? Um sino, um sino, um canto do pássaro, tudo a gente transforma em música. Mas eu gosto dos hinos da harpa também, que tem uma Qual letra. que tu gosta mais? Da harpa, Se Tu Minha Alma. Vai. Vamos Pode fazer puxar. um sim. Dó? Vai. Tem o tanto que eu vou Vê, sol, fá, vê, fá. Se tu me ama, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Por quem te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. O Alex gosta desses louvores. Eita, quem não gosta, hein? Louvores antigos. Inclusive vai ter um projeto, parece que de harpa aí, que falaram que vão me convidar. Tem um projeto que está guardado, algum A Laura produtor. tá assistindo aqui e disse que gostou demais. Gostou Olha aí, demais? ó. Obrigado Grande pelo Laura. carinho. Laura. Laura. Manda um like aqui, Laura, e manda um oi aqui pra nós ao vivo. E já compartilha, né, pastor? Compartilha Compartilha com aí, alguém. Hoje o Moisés está rompendo aqui todas as audiências aqui, viu?
É verdade? Não, eu tô brincando aqui agora. Eu não sou pastor, não. Tô brincando, fantasiado. Não, é isso, mas. Rapaz, é verdade. Olha. Não, saiu espontâneo, pastor. Falou que não Corta era ele Tomé. aqui, Alex. Tira ele daqui, não, Jesus. Falou que não era Vai. Tomé. Não, Obrigado cara, pelo- que é isso? Obrigado pela audiência. E vamos seguir, vamos compartilhar. Vamos assinar o sininho, né, pastor, para saber de tudo aí. Você vai participar da cultura gospel? Bom, não entraram em contato comigo, né? Então calma. Mas eu Você já participou de várias. Porque... É. Calma. a gente deixa Pioneiro. oportunidade para outros, Calma, pastor. isso, calma, Vão calma. surgindo novas pessoas, Mas foi novos você, a culpa é sua. Porque eu tentei entrar em contato com você várias vezes, quem sabe? Você trocou de número. nomes. Sim. Mas Olha, eu tenho meu número do meu celular há 25 anos. Eita, eu tinha um que eu perdi também. Que tava quase. Esse que tu perdeu é o que tinha o teu network. E agora? Agora começa Ah, eu de não novo. entrei em contato com o Moisés. Você que tentou entrar em contato com esse rapaz aqui, ó. Ele trocou de número. Quem quiser falar com você agora vai falar como? Agenda. Agora, agenda. Quem quiser levar Moisés Levi, Instagram, Moisés Levi Oficial. Só Instagram. Porque no meu tempo ainda tem um WhatsApp aqui. A gente manda Tem, mensagem. mas também o contato para poder Gente, falar com ele é Moisés um Levi. rapaz compromissado, entendeu? Então, por favor, não vão incomodá-lo. Qual é o número? 95, né? 95. Tem gente de fora aqui assistindo De a repente gente. tem alguém de fora da Europa, hein, pastor? Da Pode Europa. chamar aqui que tem das Europa, tem todo lugar aqui. 95991486443. 991486443. Pode entrar em contato que a gente vai. Igreja, aniversário, casamento. Todo tipo de. Até nós. Eu vou lhe falar uma coisa. Cantamos até em fúnebre. Deixa eu te falar. É sério, pastor. Tá bom. Porque faz parte. A gente tem que consolar os que, né, os que choram, tem que ser consolados, É né? verdade. Mas cantar em fúnebre é uma experiência. Já tive. Essas músicas novas que estão tocando agora, assim, qual que você tá cantando mais? Eu passo lá em casa, né? Como é que é? Conhece? Passa lá em casa, Cara, essa Otávio? música é linda demais. Familiar. Senhor, Uma oração isso daí, cara. não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Ai, meu Deus. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é sua, é sua, é sua. Essa daí nós temos cantado bastante. Também Passa lá em casa. É uma história linda que conta a história ali da filha de Jairo, né? William Nascimento. William Nascimento? É. Tem algum do William Nascimento que vamos. Poxa, Sete trombetas que o William Nascimento já gravou, tá? Calma. Pá. Sete Vai com trombetas. essas mais tranquilas. Mais do tranquilo, William. vamos. Sozinho. Uma cidade. Você cantou comigo na Ah, é. rádio. Ah, essa daí é Marcelo Nascimento. Ah, Marcelo, perdão. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Vai. Uma cidade chamada Jericó anunciaram que por ali ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário. Por quê? Pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver. Então em seu coração
despertou a esperança. Naquele instante bate meu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Vai, pastor João, solta a voz. Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Uma harmônica aí, né? No final. Pelo amor de Deus, o que é isso aqui, mano? Uma harmônica aí pra gente poder fazer direitinho. Porque a gente tá nos tons medianos, tá, pastor? Nós estamos no tom suave, mediano. Dá pra fazer alguma coisa melhor ao vivo com a banda. Cara, mas assim, eu acho legal quem não sabe cantar que nem eu, né? Que dá vontade de cantar, mas não sabe nada. É igual cantar de chuveiro, né, Alex? Você tá ali ouvindo a música aqui no fone de ouvido, aí quando tu tira... Outra coisa. Meu Deus do céu. Gente, o cantor aqui é o Moisés, tá? Eu tô aqui só pegando carona aqui com ele aqui, né, Otávio? Nós estamos adorando, pastor. Cara, nós estamos adoradores, somos os escolhidos. Nós somos escolhidos. E você foi escolhido para adorar. Amém. Você foi escolhido mesmo para levar a mensagem de Deus através do louvor. Cara, o que é isso? Que fantástico, viu? Canta mais aí pra nós, cara. Eita, pastor, vamos lá, vamos ver o que vamos fazer aí. Vamos cantar aquela lá. Vai lá. Dá? Sol maior, vamos ver. Firme, meu Deus, está o meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Filho, Deus, está o meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Deus do céu. Moisés, o poder do louvor. Há poder no louvor? Pastor, há poder no louvor. A Bíblia vai falar, vai nos contar, nos relatar a história de Paulo e Silas. Eu não sei qual foi o louvor que eles cantaram, não sei qual foi a oração que eles fizeram, mas eu sei que a Bíblia relata que aconteceu um terremoto naquele lugar. Meu Deus. E nós aprendemos, estudando e analisando a Bíblia, que acontece um terremoto. Porque quando eles louvaram, aconteceu um terremoto. Então acontece um terremoto na nossa vida. O terremoto é um terremoto de
transformação. Um terremoto de cura. Quando o terremoto chega, ele vai curando. Tem feridas que são almáticas e que o louvor vai... O conceito de música é a arte de expressar o sentimento através dos sons. Essa música, esse louvor que é sacro, destinado a Deus, vai na divisão da nossa alma, como a palavra, e vai curando feridas almáticas que são curadas com louvor. Existe até a musicoterapia. Existe a musicoterapia. Pessoas são curadas ao ouvir louvores. A música tem esse poder. É algo divino que acontece. A música, o louvor é algo divino porque foi projetado no céu. Foi de lá que veio. Deus tem a melhor orquestra. Deus tem o melhor louvor. Mas ele busca os verdadeiros adoradores. E há poder no louvor. Há testemunhos grandiosos de pessoas que foram tocadas pelo louvor. Talvez não foi uma palavra, né? Que a palavra tem o seu poder também. A palavra é uma digital que chega. E o louvor é um bálsamo que vem para a nossa alma. Tem testemunho de pessoas... Eu estava só ensaiando na igreja, pessoas que ouviram a voz, para a glória de Deus, não para a minha honra nem para a minha glória. Estava ensaiando porque eu ia cantar na igreja de noite e na parte da tarde com a banda. Pessoas que ouviram o louvor se despertaram, foram até a igreja para ouvir. E contaram, eu estava em casa, dormindo, e eu escutei essa voz. E Deus pediu que eu viesse aqui na igreja. E a pessoa contava como se fosse um bálsamo para ela naquela hora. Então, às vezes a gente não tem noção de como Deus colocou um bálsamo de cura na nossa vida. Porque muitas pessoas, hoje a classe artística, né? A gente fala, muitas pessoas estão pensando que eles estão ali só por estar. Mas existe um propósito. Atrás daquilo tudo tem um propósito. Porque nós vemos pessoas que julgam muito. Isso, dessa forma. Fazem muito por dinheiro. E eu tenho que defender a minha classe aqui também, né, pastor? Defender a minha classe, não, falar na palavra. Que se eles tiveram um chamado, se eu tivesse uma equipe também, eu ia poder abençoar vidas mais ainda, né? Se eu puder andar ao Brasil, se Deus puder me levar ao Brasil, eu já tive oportunidades de gravadoras seculares, muitas, inúmeras. E eu falei, Deus, logo eu. E o Espírito Santo falou comigo. As pessoas falaram, porque tu participa de festival de música que tem no Brasil. O Espírito Santo não quer que eu participe daquilo. E eu fui dos gospel, eu fui gongado um montão de vezes. Os festivais que tem isso, vou falar em uns que tem. Mas assim, eu participei de um festival que ele não tinha viés gospel, mas a música que a gente levou era música gospel. Uma música religiosa, sacra, que tinha um tema que falava de Deus. E essa música relatava um milagre. Essa experiência foi no FECANI que eu participei. Aqui a nossa música foi desclassificada, ninguém quis ouvir, só que eu sabia que era um propósito que Deus tinha. Deus tinha um propósito com aquela música, pastor, porque eu colocava aquela música em Taquatiara e as pessoas começavam a chorar. Essa música foi composta por Marquinhos FM. Quem ia gravar essa música era Neguinho da Beija-Flor. O Marquinhos é um grande sambista do Rio de Janeiro, que era amigo nosso, quando eu estava com o projeto do Pagode, Libertação. Ele, amigo do nosso empresário, e veio. Ele sentou e fez essa música. E a música falava, sem perceber, tua luz me iluminava, sem perceber, seu sol me aquecia, sem perceber, seus braços me levavam, sem perceber, sua força protegia, sem perceber, a fé brotou em mim. Não era mais o fim, renascer foi bom demais. Agradeço a ti, Senhor meu Deus. Guia sempre todos os seus no caminho bom da paz. Essa música, o Neguinho da Beija-Flor ia regravar ela, porque nós tínhamos gravado. Que ele teve um processo de cura de câncer. E em gratidão a Jesus ele ia gravar essa música. Não gravou essa música, mas gravou outra música que ele fez com o Marquinhos FM. O Marquinhos FM, um sambista do Rio que veio pra cá. E nós entramos no Festival FECANI, que é um dos grandes festivais da América Latina e do Brasil. Festival renomado. Saiu na coluna de Nelson Mota, né? Então, esse festival é um festival muito importante. E eu entendi que o propósito não era nós ganharmos. Nós ficamos em 4º lugar. O propósito era que Deus falasse com vidas naquele lugar. E eu colocava a música pedindo o apoio do pessoal.
E as pessoas ouviam e começavam a chorar. Eu disse, meu Deus, eu entendi. Eu estou entendendo tudo que o Senhor está fazendo. Sem perceber, a fé brotou em mim. Não era mais o fim. Renascer foi bom demais. Então foi experiência. Eu participei desse festival. Nós concorremos com 3.000 músicas. Ficamos entre as 15 e ficamos em 4º lugar, concorrendo. Música não tinha a nossa temática, mas na verdade era o propósito de Deus, né? Naquele lugar. Então, Deus usa sempre coisas inesperadas para poder alcançar alguém. Deus cria, Deus não marca, Ele cria situações para que a gente possa alcançar alguém. E eu vi as pessoas chorando e entendi que o Espírito Santo precisava fazer a obra na vida de alguém, naquele lugar. E fez, né? E fez. Estou falando do louvor cura. Eu saí de uma vigília e eu estava num posto aqui de gasolina, que eu passo lá, tomo um café, falo com o pessoal, socializo ali. E o menino falou, ei, aquele varão ele canta desse jeito. E eu falei, eu canto, mas é só louvor. Se você quiser, a gente faz um louvor. Eu não criei reservas, pastor, em não me aproximar daquelas pessoas. Só falou do sistema religioso, não foi? Que foi citado bem no início, né? O sistema religioso. E eu não criei reservas para poder falar de Jesus para aquela pessoa. Ela estava ali bebendo. Sabe o que Deus fez? Tem muitos testemunhos que o senhor está falando do louvor. E isso foi uma testemunha viva do louvor. Tinha um jovem que chegou e eu peguei um violãozinho que estava lá, com um pouquinho que eu sei, arranhando na mesma nota. E foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez também com Davi. Foi a mesma situação ali. Chegou e começou a tocar. Que música agradável. Eu cheguei lá nesse lugar e me deram a oportunidade. Eu falei, se eles deram crédito, vão ouvir a palavra. Vão ouvir a palavra agora, porque Jesus vai trabalhar agora. E eu sabia que Deus estava falando. Chegou um jovem que estava desviado do caminho do Senhor, da Deus é amor. No carro, ele ora por mim que eu tô o dia inteiro. Chegou um jovem, outro jovem que falou, eu passei o dia inteiro bebendo, mas agora eu vou para minha casa, porque eu ouvi esse louvor, eu era líder de célula, e começou a contar o testemunho dele. Deus falou comigo. Forte. Deus falou comigo aqui. Eu não quero mais, eu vou para casa agora. Ele disse, eu programei para passar o dia inteiro bebendo. O Espírito Santo falou comigo. Olha aí. E o louvor tem poder demais, cara. E eu não criei reservas. A gente não pode criar reserva. Às vezes, canta um louvor para mim, alguém pede um louvor, e a gente não tem noção de como o Espírito Santo está lançando bálsamo naquela hora. Tudo que é bom dura pouco, né? Meu Deus. Olha aí, ó. Já estamos na hora, já passamos da hora, né? O Alex está ali. Tá bom, porque vai começar outro podcast já. Mas em suas considerações finais, deixa uma mensagem para quem está em casa. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, sempre, e o pastor Jeová, por essa oportunidade que nos foi dada, junto com o nosso amigo Otávio, que veio nos ajudar também. Todo tangedor, todo mensageiro tem um tangedor. Entenderam aí a mensagem? Sempre agradecer a Deus em tudo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse dia especial, dia de feriado, mas um dia de adoração ao nosso Deus também. Que Deus abençoe nossos amigos e todos os pastores que estão na audiência, né? Que vão acompanhar também depois, o pessoal que vai acompanhar depois, que fica gravado os programas. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e não desista do sonho de vocês, porque o nosso Deus é especialista em realizar sonhos. Talvez o seu sonho está apagado nesse dia. Talvez você perdeu todas as esperanças, mas eu quero dizer para você que o meu Deus é o Deus do impossível. E eu creio que Ele faz coisas impossíveis. Eu não sei qual é o teu pedido, nem qual é o teu desejo, mas eu quero te apresentar um Deus que pode resolver todas as coisas. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Muito obrigado, meu amigo Otávio Leal. Obrigado, pastor Jeová. Que Deus continue lhe usando como canal de bênção, os escolhidos. Para a glória de Deus. Otávio, muito obrigado pela sua presença, viu, meu irmão? Agradeço. Deixe também sua mensagem aí, mande alô. Agradeço, né, para quem estava acompanhando também. Agradeço primeiramente a Deus, ao Moisés por essa oportunidade também, né? De vez em quando a gente se encontra por aí e toca, né? Então, hoje foi um
um desses momentos, né? E também, só para deixar essa mensagem também sobre louvor e adoração, né? O que a Bíblia fala sempre sobre louvor e adoração, né? As coisas andam junto, adorar a Deus através do louvor, através da dança, através da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então a gente tem que dar glória a Deus, né? Por isso, em tudo, dar graças também. E sempre, que possível não, sempre adorando a Deus em todos os momentos, aquilo que a gente for fazer, onde estivermos, o que estivermos fazendo, né? Dar glória a Deus e também tendo esse momento de louvor e adoração, né? Para mim, isso aqui é importante, né? Uma coisa que eu vivo isso há muito tempo e para mim é um prazer, um privilégio poder louvar com os irmãos aqui, né? O pastor Jeová, Moisés, o irmão está ali na técnica. Então, isso é importante, né? E fazendo o ID, né, de Deus através do louvor e da adoração, que é uma arma também, uma arma de guerra, né? Forte e poderosa. Forte e poderosa. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua presença, viu? E qual é a agenda do Moisés aí para esse final de semana? Pastor, nós estamos com a agenda aberta, né? Estamos com a agenda aberta. Quem quiser entre em contato, pode passar o número novamente? De novo, vai. Passar o número novamente. 95991486443. 991486443. Final de semana eu estou sem agenda agora. A gente está organizando. Tinha alguns eventos, né? Casamento, muita coisa. Casamento. Estou organizando aí, né? E eu creio que Deus vai abençoar. Coisa nova também, música nova, estou vendo. Agora tá fluindo. Tem coisas que estão guardadas ali, pastor, de muito tempo. E eu sei que Deus tem um propósito em falar conosco através desse louvor. Eu quero ser canal de bênção para todos. Quero ser bênção para a vida de cada um. Tinha um pastor que falava que eu era um patrimônio tombado das igrejas aqui. Então eu quero ser gasto no reino. Vou gastar minhas forças no reino, para a glória de Deus. Deixa Deus te usar, meu irmão. Amém. Pessoal, em Salmos 71, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer: encha-se a minha boca no teu louvor e na tua glória. Que você possa sempre louvar o Senhor, sempre buscar o Senhor em todas, acima de tudo, busque ao Senhor. Não importa o que você está passando agora, mas ao invés de murmurar, faça que nem Paulo e Silas, como meu amigo aqui falou, louve. Louve a Deus, porque é no louvor que Ele te ouve, que Ele manda ali aquilo que você está precisando. Pode ter certeza disso. Olha, não deixe de louvar, não cesse de clamar. Sabe, o louvor, ele também é uma oração. Então, se você às vezes não sabe nem orar, então louva. Abre essa boca que Deus te deu para louvar. Não murmure mais, para de ficar reclamando. Louve o Senhor, porque Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E esse é o podcast Os Escolhidos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus.